outro olhar. Hélio Varela é diretor técnico da Unitel T+, é presidente do IXP, um ponto de convergência de internet, um ponto físico para a partilha de dados. Está a representar Cabo Verde num seminário de validação do projeto de um relatório final do estudo de viabilidade de um ponto de intercâmbio regional da internet da CDO, RIXP. Qual é o interesse, qual é a vantagem dessa iniciativa da CDO? A ideia é promover a criação de vários pontos nacionais de convergência de internet, não é? Portanto, cada país deve ter o seu ponto de distribuição de forma que todo o conteúdo nacional fique no país, uma questão de soberania nacional, não é? Este ponto agora que estamos aqui a falar é o regional, que é também estamos a tentar promover um lugar, ou 2 lugares, onde vai-se convergir todo o tráfego da região, para não ter que sair da região. Portanto, a soberania primeiro nacional, depois a soberania regional, não é? Portanto, a relevância desta decisão é que, naturalmente, um país que esteja a agregar o tráfego da região é um país que tem uma base forte para poder promover mais a transformação digital do próprio país, é um país que é mais atrativo para os grandes players como a Amazon, como a Google, como a Microsoft, para estarem presentes, porque os grandes players de conteúdos no mundo têm interesse em colocar os seus conteúdos nos pontos de agregação regional. Portanto, obviamente, é uma decisão relevante e Cabo Verde está a tentar ter um papel neste sistema. Cabo Verde tem 2 data centers que serão inaugurados já no início de maio. Considera que Cabo Verde pode ser um desses pontos regionais? Tem uma visão de transformação digital, tem um quadro legal muito apelativo, está numa zona estrategicamente muito forte para servir de interconexão entre continentes, não é? Um gateway, um hub. Portanto, Cabo Verde tem um conjunto de vantagens neste processo, mas naturalmente Cabo Verde não tem a dimensão de uma Nigéria, de uma Costa de Marfim, de um Ghana, que são players que estão também muito agressivos e também têm argumentos muito fortes para poderem desempenhar esse papel regional, não é? Portanto, naturalmente que Cabo Verde está a tentar influenciar, mas mesmo que Cabo Verde não venha a ser o ponto regional de acesso para toda a região, Cabo Verde pode ter, na região, pode haver sub-regiões. Como sabe, temos o projeto Amílcar Cabral, que é um cabo que vai ligar um conjunto de países africanos. Portanto, Cabo Verde, só no âmbito deste projeto, é naturalmente um player muito relevante. Cabo Verde irá ser o escoamento do tráfego do Amílcar Cabral para a internet, e aí temos o Ela Link também que vai ligar à Europa, não é? Portanto, Cabo Verde será sempre um player relevante, quer como um ponto agregador regional para a região da ECOWAS, ou então para esta sub-região no contexto do Cabo Verde Cabral. A constituição desses pontos de convergência poderá robustecer a autoridade regional? Não só poderá, mas tem que o fazer. Nós vivemos num mundo onde cada vez mais, por exemplo, a inteligência artificial começa a ser um tema muito falado, um mundo onde os nossos valores, a nossa cultura, os nossos hábitos começam cada vez mais a ser influenciados pelo digital. Portanto, é muito importante que os conteúdos locais, nacionais, conteúdos regionais sejam preservados. Portanto, naturalmente, todas estas dinâmicas vão acabar por ter um papel determinante. Portanto, a soberania regional está muito associada aos hábitos regionais, à cultura regional, e sem dúvida que este Internet Exchange Point é um ponto determinante nesse objetivo. Lembro também que Cabo Verde tem um parque tecnológico onde pretende posicionar aí conteúdos nacionais, mas também regionais. Portanto, há todo um conjunto de dimensões que estão a acontecer neste momento em Cabo Verde e em África, onde toda esta nova cadeia de poder está-se a começar a constituir. Não é? E Cabo Verde também está a tentar posicionar-se, país pequeno, mas de muito boa gestão. Nós fomos sempre um país, desde a nossa independência, considerado um país de boa governação, um país credível, e temos que usar estas vantagens agora para capitalizar no digital.
Essa rede que nos permite estar a conversar agora, eu em Cabo Verde e o Hélio Varela no Ghana, utilizando apenas o serviço de internet que disponibilizam as operadoras nacionais, mas as operadoras não ganham com esta chamada. Esse ponto de intercâmbio regional pode facilitar as coisas? Tem razão. Neste momento a nossa conversa, só para lhe dar uma ideia, apesar de parecer que estamos a conversar muito rápido, muito depressa, mas esta conversa está a sair daqui, da Accra, está a passar por um cabo internacional, salvo erro é o Waze, está a ir até Portugal, está a voltar de Portugal para Cabo Verde para nós conversarmos, não é? Portanto, esta é a realidade atual que vivemos. No futuro não será assim. Portanto, no futuro a nossa conversa sairá daqui, da Accra, irá para um ponto de acesso regional em África e daí vai para Cabo Verde. Portanto, efetivamente, prevê-se uma grande mudança no percurso dos dados no mundo. Portanto, os nossos dados já ficarão na nossa região. Temas como a latência, que é uma palavra técnica, mas será fundamental para trazer uma nova geração de produtos. Por exemplo, telemedicina, podia ser eu aqui um médico aqui a poder operar alguém que está em Cabo Verde, e aqui seria muito importante a latência. Portanto, a rapidez com que, quando toma uma decisão, acontece em Cabo Verde. Portanto, isso passar por Portugal, obviamente, demora muito mais tempo. Portanto, a qualidade de serviços e de produtos que vão poder se dar por causa deste tráfego regional, ficar na região, é infindável e é muito grande. As vantagens serão muito grandes, sem dúvida. E Cabo Verde ou os países da sub-região têm como tirar partido dessas redes internacionais? Tendencialmente, a internet, o acesso à internet vai passar a ser somente um veículo, não é? Tirar vantagem desse acesso é que aí é que será gerada a riqueza. Portanto, o pagar pela conectividade vai ser tendencialmente cada ano que passa mais baixo. O custo da internet, à medida que isso vai sendo um meio e não um fim, a tendência é que os custos baixem e baixem cada vez mais. Não é? Neste momento, o custo da internet em África é bastante mais caro que o custo da internet nos países mais desenvolvidos. Portanto, se formos ver o custo a um africano médio com um salário mínimo ou médio em África para ter internet, e o custo a um europeu, um americano ou um chinês para ter essa mesma qualidade de internet, o seu salário, a África faz um esforço muito maior para ter internet. Portanto, a tendência do custo é baixar. E será esse abaixamento que irá dinamizar o desenvolvimento, irá dinamizar a investigação e irá dinamizar a riqueza. Portanto, a questão não é tanto o pagar, mas se utilizar este meio para o desenvolvimento. Mais cabos submarinos a ligar os países, aumenta-se o acesso, a internet ficará mais barata em África? Sem dúvida, mas os cabos submarinos, sabe, são um pouco falácia, porque, repara, a África é uma, não é? E infelizmente, se você reparar, que quase todos os países que estão na costa africana ligam-se à internet por cabos submarinos. Só para lhe dar uma ideia, 1 quilómetro de cabo submarino custa 10 vezes mais do que 1 quilómetro de cabo terrestre, de cabo de fibra terrestre. Não é? Portanto, se a África fosse mais, digamos, unida, mais cúmplice, se calhar só precisávamos ter um cabo a entrar numa ponta da África e a sair na outra ponta da África. E o resto devia ser conexões terrestres a ligar todo este continente. Não é? Portanto, mas sim, respondendo, os cabos submarinos permitem um acesso a grande velocidade, mas a um custo tremendo que uma África unida não teria que suportar. Sabe o que é termos 30, 40 entradas de cabos submarinos em toda a África, quando bastavam 2? E o resto seria cabos terrestres a um preço 10 vezes mais barato. Portanto, são estes desafios que a África tem, de conseguir criar soluções mais cost-effective que permitam um desenvolvimento mais acelerado da África. Para compreender, e quem não está ao corrente dessas andanças tecnológicas, neste momento há uma espécie de associação de operadores que utilizam um ponto comum de internet em Cabo Verde? Sim, digamos que eu neste momento estou temporariamente com esta responsabilidade, mas isto vai ser alternado, não é? Alterna entre operadores, mas sim, neste momento o tráfego de internet em Cabo Verde, que seja de Cabo Verde, já não sai do território cabo-verdiano. Isto porque os 2 operadores, mais o NOSI, neste momento, quando tem informação interna, trocam entre eles a informação.
portanto, sem necessitar de ir a Portugal para voltar para ir consumir. Antigamente, antes de ter a Internet Exchange Point de Cabo Verde, se eu quisesse, por exemplo, se uma página do BCN, de um banco em Cabo Verde, estivesse na rede da Unitel, um utilizador da Cabo Verde Telecom, quando ia aceder a esse banco, ia até Portugal e voltava. Não é? Agora não. Agora vai diretamente, porque os operadores têm realmente um espaço onde trocam as informações entre si. Este espaço chama-se exatamente o Cabo Verde Internet Exchange Point. E foi um processo difícil, um parto doloroso construir esse ponto? Não, tecnicamente foi bastante simples, porque tivemos o apoio da Internet Society da África, que tem como objetivo exatamente promover o acesso à internet, que nos disponibilizaram os equipamentos, deram-nos a formação. O NOSI teve a amabilidade de albergar essa tecnologia, portanto foi um juntar de mãos e já está há quase 2 anos, ou 1 ano e tal, 2 anos, a funcionar em pleno, não é? Só é pena que não haja mais, por exemplo, todos os bancos já deveriam ter o seu ponto autónomo de acesso à internet e também se ligarem ao Internet Exchange Point. É claro que neste aspecto aqui, nestes dias que estive aqui, percebo que há uma dinâmica em alguns países como a Nigéria, como o Ghana, como a Costa de Marfim, onde a adesão ao Internet Exchange Point, a dinâmica da Internet Exchange Point é extremamente elevada. E isto poderá ser um dos fatores que nos poderá prejudicar em sermos um ponto de acesso regional. Não é? São países que também a criação de data centers, nós estamos agora a criar o nosso primeiro data center com relevância, não é? Os 2 data centers com redundância na Praia e São Vicente, que é um parque tecnológico, não é? Mas a verdade é que, por exemplo, neste momento, na Nigéria, só na Nigéria, há 14 data centers em construção, para além das dezenas de data centers que já existem. Portanto, nós nesse aspecto estamos um pouco em desvantagem, também tem um pouco a ver com a dimensão do país, não é? E a dinâmica digital que já aparece nestes países, que nós ainda se calhar temos alguns desafios. E o que é preciso fazer para que os operadores, por exemplo, os bancos e outros atores económicos, adiram a esse ponto? Eu acho, Cabo Verde, neste momento, em África, deve ser o país, ou dos países, já serve dos 3 países com maior penetração de internet. Os últimos dados da ARMA apontam para 93,7%, salvo erro. Acho que é 93% de penetração de internet em Cabo Verde. Portanto, já é raro em Cabo Verde ver uma pessoa que não tem acesso à internet. Agora, dizer que esse acesso à internet está a ser usado para produtividade já não é verdade. O que está a faltar em Cabo Verde, e que já acontece nestes países aqui, é que tiram proveito, que têm muito menos penetração de internet do que nós, mas tiram proveito da internet. Eu acabo de vir de um jantar com um amigo meu aqui de Gana. Ele estava-me a mostrar como é que num telemóvel qualquer pessoa consegue chegar e tem um banco no telemóvel. Portanto, pode fazer atividades bancárias, pode pedir um empréstimo. Está a ver a dar um exemplo. Posso pedir um empréstimo de 40 euros e pago no mês. E para pedir o empréstimo, ele fez à minha frente, ele carregou o asterisco, uns códigozinhos ali, meteu o valor e já tinha um empréstimo e agora tinha um mês para o pagar. Esta facilidade de gestão financeira, tirando proveito do digital, leva a uma dinâmica. Ainda não temos esta facilidade. O mobile money não é uma realidade. Portanto, as leis ainda dificultam a penetração das agentes digitais. Temos as empresas em Cabo Verde que ainda não aderiram em massa ou não promoveram a adesão em massa dos cidadãos aos seus serviços no digital. É comum ver os bancos com filas enormes, cheios de pessoas, não é? Sendo que mais de 90% do que eles vão fazer naquele banco podiam fazer num telemóvel. Não é? Portanto, Cabo Verde ainda precisa fazer esta adoção digital. Os serviços públicos, ainda mais de 90% dos serviços públicos são feitos pela via presencial. E isto é uma contradição, é um paradoxo, tendo Cabo Verde 90 e tal % de penetração da internet. É um paradoxo. Portanto, falta-nos agora criar uma dinâmica que permita exatamente a apropriação digital deste ecossistema que nós temos em Cabo Verde. Nestes países, a apropriação, em alguns casos, é bastante mais forte, como dei o exemplo do mobile money, não é? Eles não têm tantos bancos
por cidadão, ou por cada 1000 cidadãos como nós temos em Cabo Verde. Temos tudo bancarizado, é verdade, mas a dinâmica económica do informal é feito com muito pouca flexibilidade financeira. Imaginemos um pequeno agente que quer fazer um investimento de 1000, precisa de 2, 3 contos, uma peixeira precisa de 2, 3 contos por uma semana, é um perigo conseguir arranjar esse dinheiro tão rapidamente. Aqui, com 2 cliques, tem esse dinheiro. Significa que se trata de um banco completamente digital. 100% digital. O telemóvel, o banco é o telemóvel. Portanto, este exemplo que o senhor me deu aqui, que o Kofi me deu aqui, foi este. Ele pediu 40 euros na altura e foi-lhe dado em 5 segundos, teve aí, tem o seu dinheiro, já tinha o dinheiro na sua, como saldo, não é? É como saldo do telemóvel, e podia ter pago o jantar, podia ter feito uma transação comercial. Nós, em Cabo Verde, imagine, íamos a um banco para pedir 40 euros. É tudo telemóvel, não há intervenção humana de todo. Agora, eles, para conseguirem isto, endereçaram um tema que nós em Cabo Verde ainda não temos. Eles conseguiram criar uma lógica que todo o cidadão ganês tem uma residência. Conseguem localizar as pessoas a uma casa. A partir daí, depois, também o SIM card é também, com algum rigor, atribuído a uma pessoa, cartão, identificação, etc. Portanto, eles já têm condições de responsabilizar a pessoa, podem confiar mais na pessoa, porque sabem onde é que ela mora, sabem quem ela é. Nós, em Cabo Verde, como sabe, não temos a toponímia a funcionar. Portanto, sem conseguirmos localizar uma pessoa, fica mais difícil este ato de confiança. O que está a dizer é que é preciso ter algum rigor também na atribuição dos cartões SIM. Sem dúvida, se nós queremos ter serviços digitais que sejam fáceis para toda a gente, temos que saber onde é que elas estão e temos que saber quem elas são. E o cartão SIM tem um papel importante na atribuição da identidade digital. Portanto, nós não podemos atribuir cartões SIM gratuitamente, sem o mínimo de rigor na identificação. São estas coisas que estes países, que teoricamente, por exemplo, a nível de penetração de internet estão atrasados em relação a nós, mas a nível da apropriação digital estão muito mais avançados. Outro olhar.